Hoje eu vou falar sobre uma ferramenta que ela é muito utilizada aí com seu paciente no processo de tomada de decisão. Muitas vezes acontece aí do paciente ele entrar em contato aí com você para que você ajude ele a tomar algum tipo de decisão. E dentro desse processo é muito importante que a gente não caia na armadilha de dar a nossa opinião. Porque a nossa opinião ela é baseada nos nossos valores, naquilo que você acredita, nos nossos valores morais, na nossa história, em tudo isso, em tudo que a gente ganha, em tudo que a gente perde. Então, a gente precisa entender que as nossas opiniões são nossas e essa ferramenta, ela pode ajudar a instrumentalizar o seu paciente, fazer com que ele entenda qual é a melhor decisão a se tomar diante dos valores, daquilo que ele acredita, daquilo que ele conhece dele mesmo, de acordo com a história de vida dele, para que ele tome a melhor decisão para ele. E o que é mais importante, sem a gente cair na armadilha de ser o psicólogo que faz autoajuda, sem dar conselhos e, na verdade, sem cair na armadilha de repente dar a nossa opinião. Lembre-se, a nossa opinião ela é baseada nos nossos valores e na nossa história. E quando a gente dá essa opinião para o nosso paciente, a gente corre um risco muito grande. Primeiro, porque se ele tomar uma decisão de acordo com a nossa opinião e não de acordo com aquilo que ele acredita, pode ser que a decisão dele tenha sido errada. E a culpa vai ser de quem? Você acha que ele vai falar o quê? Vai falar, eu vou fazer o que a psicóloga falou. Aí ele transferiu a responsabilidade daquilo que era dele para você. Você assumiu essa responsabilidade, deu um conselho. Se der errado, a culpa vai ser do psicólogo, de acordo com o ponto de vista dele. Então, quando a gente se instrumentaliza e também dá esse instrumento para o paciente, faz com que ele entenda que as decisões dele ele tem que tomar de acordo com o ponto de vista dele, primeiro a gente faz um trabalho mais ético, mais seguro. E depois a gente faz com que provavelmente a decisão dele seja mais acertada. Vamos supor que ele, mesmo assim, ele utilizou uma ferramenta e ele ainda não tomou uma decisão que era a decisão mais adequada. E aí, Iris, o que eu faço? Como você me explica essa situação? Pode acontecer? Claro que pode, né, gente? Claro que pode. Decisão não é uma situação fácil, né? Normalmente, quando ele vem com um processo de decisão para você tomar, é uma decisão difícil, é uma situação que provavelmente você não tinha pensado antes, é uma decisão que provavelmente ele tem muito medo de ir para X ou ir para Y, é uma decisão que ele não tem certeza de que pode dar certo ou dar errado, mas pelo menos ele tomou de acordo com o ponto de vista dele, então a probabilidade de dar certo ou dar errado é por conta dele, e também se por um acaso deu errado, ele fez aquilo que ele acreditava que era o correto, tá? Gente, já aconteceu, por exemplo, de pessoas virem pro consultório, e é muito comum, viu? Às vezes, primeira consulta, a pessoa vem e fala assim, me ajuda a tomar uma decisão. Não, mas eu quero que você me dê a sua opinião. E aí, isso te ajuda a te trazer mais segurança no sentido de falar assim, olha, eu vou te dar a base para você tomar a decisão de acordo com aquilo que você acredita, tá? Isso vai te ajudar um pouquinho. Mas eu ainda te digo mais, muitas vezes a gente tem até uma opinião pré-formada, mas nem sempre aquela opinião, ela pode ser a mais acertada, sabe? Já aconteceu, por exemplo, de paciente aparecer aqui dentro do consultório e a gente aplicar a ferramenta, que eu sempre utilizo essa ferramenta aqui, a gente aplica a ferramenta e aí ele tomou uma decisão totalmente diferente daquilo que eu acreditava que era o correto, só que lembra que a decisão é dele, dentro do ponto de vista dele, dentro daquilo que ele acredita, dentro dos valores que ele tem, e aí ele toma a decisão de acordo com o que ele acredita, e sim, gente, passa um ano, passa 6 meses, foi uma decisão mais acertada, a decisão que ele tomou dentro do ponto de vista dele. Imagina se eu, com a minha história, desse aí o meu
conselho para ele, né? Então, ele teria tomado uma decisão que não era a decisão mais acertada e provavelmente aí ele ia colocar essa responsabilidade inteiramente aí nas minhas costas e com toda razão. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado em relação a dar a nossa opinião, embora muitas vezes a gente se sinta, sim, tentado. Por que essa ferramenta ela ajuda? Primeiro, ela ajuda a gente entender aí diversos lados, né? E depois eu acho que ela ajuda bastante, eu acho que é uma das ferramentas que pode te ajudar bastante. Ela entende vários lados, ela entende todos os lados, o que ganha, o que perde, a gente vai explicar direitinho ela. Mas depois também, porque a pessoa avaliando todas essas possibilidades, até você consegue entender um pouquinho mais a dinâmica daquela tomada de decisão. Então, ela tende a fazer com que até a sua opinião seja menos influente dentro desse processo. Então, ela te instrumentaliza e dá instrumentos também para o seu paciente. Então, vamos evitar não, gente, lugar de pedir opinião é com amigo. Psicólogo não pode emitir opinião, isso é muito importante. A gente não pode ficar dando opinião, mesmo porque eu já discuti aí em um outro vídeo onde eu falei sobre a questão ética. É muito importante que a gente fique embasado na ética e lá existe um artigo que eu falei lá no outro vídeo que a gente não pode aí induzir o paciente às nossas convicções, sejam elas de qualquer área, seja moral, religiosa e etc. Então, ele vai pedir, ele pode se sentir tentado a pedir aí a nossa opinião, mas o que a gente vai fazer? Boca fechada, aplica a ferramenta, oferece todos os instrumentos que ele pode ter aí para que ele tome a decisão dele, que certamente, se ele vai tomar a decisão mais acertada, a gente nunca vai ter certeza disso, né? Decisão realmente é uma coisa muito desafiadora de se ter, mas pelo menos ele vai estar instrumentalizado e ele vai se sentir genuinamente mais seguro de seguir direção X ou direção Y, né? Embora, em geral, quando ele vem com esse processo para você, sempre haja riscos, tá? Então sempre tem um risco aí na hora de se tomar uma decisão, mas você precisa deixar bem claro que o risco é dele e não seu, tá bom? Gente, parece ser muito simples, né? Mas vocês não têm noção do poder dessa ferramenta. De fato, ela funciona e muito, e ela faz com que às vezes a gente enxergue coisas que talvez você não enxergaria se você não tivesse aplicado essa ferramenta. Então, use e abuse. E eu tenho certeza, faz follow-up depois, conversa com seu paciente, pergunta que decisão que ele tomou. Deixe claro para ele que você não tá lá para tomar qualquer tipo de decisão por ele, mas para ajudá-lo a tomar a melhor decisão dentro do ponto de vista dele, dentro da história dele, dentro do que você acredita, aliás, dentro do que ele acredita que é o melhor para ele. E aí, fazendo essa ferramenta, fazendo com que ele visualize todos os ganhos, todas as perdas, todos os motivadores e todos os sabotadores, ele certamente vai entender que existe um caminho melhor a ser tomado, mesmo que ele saiba que às vezes nem sempre esse caminho ele vai tomar com extrema segurança, mas que existe um caminho que pode ser o mais acertado. E a partir daí ele vai tomar a decisão e faça o follow-up que na maioria dos casos você pode ter certeza. Em geral é a melhor decisão e em geral, às vezes, mesmo que você não concorde com isso, em geral ele vai te trazer um feedback que sim, a ferramenta de ganhos e perdas te ajudou bastante ajudou o paciente bastante a tomar
aquela decisão. Então, use e abuse. Lembrando que essa ferramenta pode te ajudar bastante a não cair na armadilha do psicólogo de autoajuda. A gente não tá ali para dar conselho, a gente tá justamente para ajudá-la a tomar uma decisão mais acertada dentro do ponto de vista dele, tá?